Portanto, quero dar a todos as boas-vindas, a todos e a todas, à primeira entrevista da série Ao Encontro da Esquerda, organizado pela Transforma Europa. Hoje a nossa convidada especial é Catarina Martins. Bem-vinda, Catarina. Muito obrigado por aqui estar connosco. A Catarina Martins é a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda em Portugal. Olá, é um prazer estar aqui. Olá, eu sou o Walter Bayer, sou economista austríaco, vivo em Viena e sou o coordenador político desta rede Transform Europe. A Transform Europe é uma rede de 34 organizações europeias de 22 países, cuja atividade se desenrola no campo da formação política e análise científica crítica. Simultaneamente, a Transform é um think tank que coopera com o Partido da Esquerda Europeia. Agora, em conjunto com o meu amigo Hugo Monteiro, vou ser o moderador desta conversa hoje. Depois de começarmos a conversa, permitam-me, antes de começar, permitem-me dar-vos algumas instruções técnicas muito importantes. Depois da primeira parte, na qual a Catarina Martins vai ser entrevistada por mim e pelo Hugo, haverá uma segunda parte, na qual a audiência, o público, é convidado a colocar questões. Para tal, se desejarem colocar a Catarina Martins, usem a caixa QIA no fundo do vosso ecrã. Enviem as vossas perguntas, elas serão lidas à Catarina. Vamos terminar às 7h30, 6h30 de Portugal. Se houver demasiadas perguntas ou se o tempo já for escasso, talvez nem todas possam ser respondidas. Tem também a possibilidade de fazer gosto às perguntas colocadas por outras pessoas. Seja como for, por favor, tentem ser breves e precisos nas vossas questões. E obrigado pela vossa compreensão. Podem também usar a caixa do chat apenas para vos apresentar, para se apresentarem, fazer comentários ao longo do debate ou fazer perguntas técnicas à moderadora. A gravação desta entrevista será publicada na nossa página de internet, onde poderá encontrar também as gravações de outros webinars que já foram feitos. Tendo dito isto, e sem mais delongas, vou dar agora a palavra ao Hugo. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou uma cultura associada a culturas de esquerda com intervenção em Portugal. É com um imenso gosto, obviamente, que integro, portanto, este primeiro ciclo, este primeiro evento, um ciclo de entrevistas. À Catarina Martins, obrigado, Catarina, antes de mais nada, por teres acedido ao convite da Transform e numa altura de tantas exigências e de tantas solicitações, penso que é um contributo precioso. Uma primeira questão, um pequeno ponto de situação, digamos, para quem nos está a ver na Europa. De que forma, na tua leitura, esta pandemia evoluiu em Portugal? Também de que forma é que esta pandemia, contribui para agravar desigualdades sociais já existentes ao nível do trabalho informal, do trabalho precário, diversos grupos sociais em situação de desigualdade? Muito boa tarde a todos e a todas e obrigada pelo convite para esta entrevista. Tenho muito prazer em estar aqui convosco. Os primeiros casos de coronavírus em Portugal detectados são do início de março, o que quer dizer que chegou a Portugal um pouco depois de outros países europeus, o que nos permitiu, julgo eu, aprender alguma coisa com a experiência anterior.
Em março, ainda bastante cedo, ou seja, ainda com relativamente poucos casos face ao que foi feito noutros países da Europa, foi decretado o estado de emergência no dia 22 de março e as escolas foram fechadas um pouco antes ainda. Houve uma série de atividades que foram encerradas para diminuir a circulação de pessoas e, na verdade, conseguimos um objetivo muito importante do ponto de vista sanitário, que é que a capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde nunca foi posta em causa. Na verdade, nós mantivemos sempre 50% das camas de internamento de unidades de cuidado intensivos disponíveis. Julgo que isto foi o mais importante e é o que explica que em Portugal não se tenha visto o cenário de ruptura de serviços de saúde que se viu noutros países. É também preciso dizer que, como em Portugal já se viu as notícias do que estava a acontecer em Itália e mais tarde em Espanha, mesmo antes de ter sido decretado o estado de emergência, muitas pessoas, as que podiam, começaram a ficar em casa. Na verdade, por exemplo, o encerramento das escolas foi decretado oficialmente numa altura em que já havia muitas crianças que os pais não deixavam ir à escola. E, portanto, nós vimos um fenómeno, digamos, popular de confinamento, de cuidado, muito cedo na pandemia, porque há uma população que fica muito impressionada com as notícias que chegam dos outros sítios da Europa. Neste momento, nós tivemos um crescimento de casos que começou por ser na ordem dos 30%, depois abrandou para a casa dos 15%, 10%. Neste momento, o crescimento dos casos tem estado abaixo dos 2%. Os números de hoje, por exemplo, são abaixo de meio ponto percentual. E tem baixado também o número de pessoas em cuidados intensivos e em internamento. Claro que há já umas dezenas de milhares de casos, mais de 20 mil, e já tivemos mais de 1000 mortes e é uma situação pesada. Portugal não é imune ao que aconteceu noutros países também. Situações como as residências para idosos, os lares de idosos, são uma situação problemática em que houve focos muito complicados, com vítimas, o que é sempre uma situação terrível, com o afastamento das famílias que não se podiam ver umas às outras e, portanto, é sempre uma situação complicada. E, claro, para o Serviço Nacional de Saúde estar a responder como está, na verdade, adiou tudo o que era tratamentos e cirurgias programadas, ou seja, está-se a acumular tratamentos de saúde que, não sendo urgentes, não foram feitos e que só agora se começa a fazer. No início de maio, no dia 4 de maio, nós, entretanto, acabou o estado de emergência. O estado de emergência vigorou do dia 22 de março até ao dia 4 de maio, 3 de maio, aliás, e, portanto, já não há estado de emergência e começa a reabrir alguma atividade. Em Portugal, não fechou por decreto tanta atividade como noutros países da Europa. Nunca foi encerrada a indústria, nunca foi encerrada a construção, foi encerrado o setor da restauração e o pequeno comércio. O comércio que não é de bens essenciais, ou seja, retirando a alimentação e os bens essenciais, o resto do comércio não essencial encerrou. Agora, Portugal tinha uma economia, tem, que depende fortemente do turismo. Nós tivemos 27 milhões de visitantes o ano passado, num país que tem 10 milhões de habitantes, o que quer dizer que no momento em que a pandemia teve teve impacto no resto do mundo, mesmo que não fosse decretado o encerramento da atividade turística, a atividade turística desapareceu. E, portanto, há um impacto económico e social enorme. Houve também setores da indústria que decidiram encerrar porque os seus fornecedores ou os seus clientes não estavam a funcionar, ou seja, a cadeia estava quebrada, porque naturalmente as economias estão interligadas e, portanto, ou seja, há muito mais atividade parada em Portugal do que aquela atividade que se mandou parar por decreto. O que quer dizer que não é só uma vontade de cada governo, a atividade que existe ou não existe, também depende das questões da economia geral, como é óbvio. O que, do ponto de vista do controlo da epidemia, do ponto de vista sanitário, parece ter sido até positivo, uma vez que Portugal tem neste momento, claro que pode sempre aparecer um novo surto, sabemos disso, é uma preocupação permanente, mas até ver a resposta do ponto de vista sanitário está controlada, mas com um efeito económico brutal.
E eu queria falar do setor do turismo porque é um setor de muito trabalho precário, de muito trabalho formal, e portanto o Hugo perguntava qual é o impacto, e a verdade é que nós não temos números oficiais do impacto. Os números que nós temos, por enquanto, são sempre atrasados, estamos sempre um mês atrasados nos números oficiais, é que o número de desempregados subiu 56 mil, nós tínhamos cerca de 300 mil desempregados, um pouco menos, portanto um aumento de 56 mil num mês, no primeiro mês da pandemia, é um aumento muito significativo. Temos também muita gente em layoff, o governo criou um mecanismo especial de layoff, em que as pessoas perdem cerca de 1/3 do seu salário, excetuando quem ganha o salário mínimo, que fica com o mesmo salário, mas quem ganha mais acaba por ter mais ou menos 1/3 de corte de salário, que acabou por abranger quase 500 mil de trabalhadores. Temos também um apoio para as pessoas poderem ficar com as crianças mais jovens em casa, com o encerramento das escolas, em que mais uma vez perde-se 1/3 do salário e há cerca de 170 mil famílias que aderiram a este apoio. Portanto, já estamos a ver que há pelo menos 1 milhão de pessoas com contrato formal que perdeu rendimento, entre ter ficado no desemprego, de estar em layoff, estar em acompanhamento aos filhos. É muito. Portugal não chega aos 5 milhões de trabalhadores de população ativa, não é? É por aí, mais ou menos, e portanto 1 milhão é um número enorme. Acresce a este número muitas pessoas que têm contratos informais e que nós não sabemos, não temos números oficiais. Estamos a falar de contratos inexistentes, ou seja, mesmo inexistência de contrato, ou, por exemplo, casos como as trabalhadoras domésticas, que podendo até estar inscritas na Segurança Social, não têm acesso, não estão inscritas no modo que lhes dá acesso ao subsídio de desemprego e os empregadores não declaram a sua situação. Há cerca de 105 mil trabalhadoras domésticas, de limpeza doméstica em Portugal, e apenas 2 mil pediram apoio. Mas, na verdade, nós achamos que há muitas mais que nem sequer estão registadas na Segurança Social e há seguramente muitas trabalhadoras que, como não têm acesso ao apoio no desemprego, nem sequer informaram a Segurança Social ou pediram qualquer tipo de apoio. Portanto, vemos aí o número complicado. Temos depois, além das pessoas sem contrato, uma parte que são trabalhadores indocumentados. Trabalhadores migrantes que não têm documentos no país e que são uma mão de obra importante no turismo e na agricultura e noutros setores. E que também não têm qualquer apoio, cujos números oficiais não existem. O governo tomou uma medida que foi importante, do nosso ponto de vista, que foi regularizar automaticamente a autorização de residência de quem estava à espera dos papéis no nosso país, mas é de quem já tinha iniciado esse processo. Aqueles que ainda não tinham iniciado esse processo, nós não sabemos como é que estão, mais uma vez. Agora, eu, para acabar, já estou a falar há muito tempo, queria só dar-vos uma nota sobre o tamanho do que pode ser esta gente que não aparece nos números oficiais e da dificuldade. Em Lisboa, o Bloco de Esquerda tem responsabilidades executivas na Câmara, no pelouro dos direitos sociais, e respondemos às famílias mais vulneráveis, portanto. Nós estamos a ter dificuldade em responder à quantidade de pessoas que estão a ficar sem abrigo no nosso país. Os despejos são suspensos, ou seja, os despejos formais em Portugal foram suspensos durante o estado de emergência, estão suspensos durante mais algum tempo, mas há muita gente que já perdeu a casa porque tinha uma situação irregular, precária, portanto não está protegida pela lei. Já estavam 1000 pessoas em albergues, em Lisboa. Encontramos centros de acolhimento para mais 200 e ainda há pessoas à espera de acolhimento. E, portanto, está sempre a aumentar. Muitos são trabalhadores do turismo ou trabalhadores da aviação, do aeroporto, que ganhavam muito pouco, alugavam um quarto, ficaram sem trabalho, não tinham um contrato temporário, não têm nenhum apoio e ficaram sem casa. E o número de famílias, que eu acho que é impressionante, que estão a precisar de apoio alimentar, ou seja, que a base alimentar, as refeições cozinhadas para entregas a famílias. Quando as escolas fecharam, nós em Lisboa decidimos continuar a dar refeições às crianças das famílias mais vulneráveis, mais pobres, dos escalões da ação social escolar mais baixos. Estávamos a fornecer 300 refeições por dia e neste momento Lisboa está a fornecer 15 mil refeições por dia a famílias vulneráveis.
E eu acho que este crescimento mostra bem como os números oficiais ficam aquém do que é a crise social que se está a abater sobre o nosso país. Walter? Muito obrigado, Catarina, por esta descrição geral sobre como é que está a lidar-se com a crise cá em Portugal. E é impressionante que Portugal, que foi um país tão afetado pelas austeridades, pelas políticas de austeridades, logo após a crise financeira, como é que este país conseguiu agora ter um desempenho tão bom e muito melhor que muitos outros países que estavam numa situação económica e financeira muito melhor que Portugal. Agora, na maioria dos países da Europa, há agora há mais pessoas do que antes percebem agora, as pessoas percebem agora a importância dos serviços públicos financiados pelo Estado, e há também um debate sobre como é que é feito o reconhecimento das pessoas que trabalham no sistema de saúde, que na maior parte são mulheres até, e como é que nós podemos melhorar o reconhecimento destas pessoas e melhor remuneradas. Acha que isto também é um assunto que se aplicaria a Portugal, e quais são as perspectivas do Bloco de Esquerda em relação a esta questão? Bem, sem dúvida. Eu começava por dizer o seguinte: em Portugal nós temos um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Tem limitações, tem falta de investimento, mas temos um Serviço Nacional de Saúde que tem algumas características únicas. É de acesso universal e, embora tenha alguns copagamentos, é na generalidade gratuito, ou tendencialmente gratuito. E qualquer pessoa que esteja em Portugal tem direito a aceder ao Serviço Nacional de Saúde, sem mais nenhum problema. Está cá, precisa, tem acesso. Eu acho que isto dá uma capacidade de cobertura de cuidados de saúde à população que transforma Portugal num exemplo para o resto do mundo. Acresce que a generalidade dos hospitais em Portugal é gerido diretamente pelo Estado. Ou seja, ao contrário de muitos outros países em que os hospitais são geridos por empresas privadas, em Portugal só 3 hospitais é que são geridos por empresas privadas. De resto, são todos geridos pelo Estado. Ou seja, todas as unidades de saúde, hospitais e outras que estão na linha da frente da resposta são do Estado. Recentemente dizia-me uma pessoa que trabalhava num hospital que tinha sido um hospital gerido por privados, na PPP de Braga, e que passou agora para o Estado, fazia o seguinte comentário: ainda bem que passámos ao hospital público, porque se fôssemos um hospital privado, tínhamos passado o primeiro mês da pandemia a discutir questões contratuais. E como o hospital era diretamente público, foi a resposta sanitária que foi imediata. Não estou com isto a dizer que o sistema não tem problemas, tem muitos problemas. Está subfinanciado, precisa de mais investimento, o Bloco tem dado muita ênfase a isto. Continuamos a ter possibilidade de entregar hospitais a privados, que nós achamos um erro, mas, ou seja, este trabalho foi feito e foi algo que nós nos batemos muito nos últimos 4 anos e onde acho que tivemos resultados que agora mostram a sua importância. É, no entanto, também verdade em Portugal o que dizia o Walter sobre as trabalhadoras da saúde, ou as trabalhadoras no sistema de saúde. É particularmente chocante a situação das chamadas auxiliares nos hospitais. São pessoas que têm tarefas operacionais, tanto de apoio direto a médicos e enfermeiros, como de limpeza, que muitas vezes não ganham muito mais do que o salário mínimo nacional e que têm estado todos os dias na linha da frente. São maioritariamente mulheres. Acresce a estas trabalhadoras, que são muito mal pagas, também o facto de o pessoal da enfermagem, enfermeiras, enfermeiros, muitas enfermeiras também, Portugal não é exceção, os cuidados de saúde são muito mão de obra feminina, também técnicos de diagnóstico, etc., terem carreiras muito desvalorizadas e salários baixos. Nós temos vindo a propor no Bloco que, para lá das propostas que temos feito ao longo dos anos de valorização das suas carreiras e dos seus salários, temos vindo a propor que agora tivessem acesso a um subsídio de risco. Estes trabalhadores e todos os outros que estão na linha da frente e que não têm este tipo de apoio, lembro que uma boa parte destes trabalhadores estão há muito tempo até sem ver a sua própria família, para não pôr a família em risco.
portanto têm tido aqui um desempenho extraordinário, estão sem folgas, estão sem férias, estão sem ver a família, têm salários na verdade muito baixos e para nós esta situação exige tanto que se começa a olhar para as tarefas de cuidado de uma outra forma e valorizar estas tarefas que foram sempre desvalorizadas, como também no imediato o pagamento do subsídio de risco, que era uma forma de compensar as pessoas pelo trabalho extraordinário e arriscado que estão a fazer. Muito bem, obrigado, Catarina. Falaste já um pouco acerca de alguns impactos no plano político e no plano social desta pandemia. De qualquer das formas, muitas das vezes somos confrontados com a necessidade de construir instrumentos para melhor ver o que se passa no terreno e o que se passa com esta crise. Uma das questões que te convidava para falar tem a ver com uma ferramenta, digamos, que o Bloco de Esquerda criou e que me parece muito interessante, que é o despedimentos.pt. Sabemos que esta situação foi pródiga no que toca a abusos laborais, abuso sobre o trabalho, abuso sobre os trabalhadores, e perguntava-te então se nos gostarias de descrever um pouco esta plataforma, o despedimentos.pt, e de que forma é que ela pode ser também um processo, uma forma, um dispositivo de intervenção política, também até para o futuro. Sim, nós apercebemos-nos logo nos primeiros momentos da pandemia que as empresas, e nomeadamente as grandes empresas, começaram a despedir os trabalhadores precários, trabalhadores com contratos a prazo, trabalhadores temporários, trabalhadores que ainda estavam no período experimental, ou seja, tivemos a noção que de repente multiplicavam-se as notícias, despedidos 100 aqui, 200 ali, 300, e não havia forma de ter um retrato do que estava a acontecer, até porque os números oficiais depois demoram a chegar. E estes despedimentos estavam a passar por baixo do radar, porque como muitas vezes são contratos precários que chegavam ao fim e não eram renovados, não eram considerados despedimentos coletivos. Em Portugal, um despedimento coletivo é um processo que tem audição e autorização do governo. Mas este tipo de despedimentos, que era não renovar contratos precários, não tem nenhum desses formalismos. E, portanto, passava por baixo do radar autênticos despedimentos coletivos que não apareciam. E nós achámos necessário mapear a situação. Foi por aí que começou. Criámos o site despedimentos.pt para que trabalhadores nos dessem conta do que estava a acontecer nas suas empresas. Entretanto, o despedimentos.pt não é só sobre despedimentos, porque começaram a existir todo o tipo de abusos nas empresas que nos relataram e, portanto, permitiu-nos fazer um mapa mais fino, mais complexo do que está a acontecer no país. Por exemplo, doentes em grupos de risco a quem foi recusado o acesso ao teletrabalho, que é de lei. Uma pessoa que tem um risco específico com o coronavírus tem acesso ao teletrabalho, ser recusado. Empresas que obrigaram as pessoas a trabalhar sem terem as normas também são obrigatórias. Empresas que forçaram os trabalhadores a gozar férias neste período contra a lei, de um momento para o outro. Enfim, todo o tipo de abusos. Empresas que chegaram quase, digamos assim, a obrigar os seus trabalhadores a mudarem-se de local para estarem todos juntos a trabalhar, a dormir no mesmo sítio, ou seja, sem contacto com a família, embora não fossem trabalhadores de funções essenciais. Ou seja, um abuso enorme de empresas que, tendo tarefas que podiam ser paradas e reatadas mais à frente, fazem isso tantas vezes por outros motivos, por este motivo de doença não pararam e expuseram os trabalhadores a risco ou impediram-nos de estar com as suas famílias porque os concentraram. Enfim, nós recebemos no primeiro mês do despedimentos.pt mais de 1000 queixas que abrangem cerca de 100.000 trabalhadores em Portugal. E isto permite-nos duas coisas. Por um lado, permite-nos fazer proposta, porque percebemos o que está a acontecer no país e uma série de propostas que temos feito têm respondido a estas necessidades, não é? Eu lembro, por exemplo, a proposta do Bloco de Esquerda de proibir a distribuição de dividendos nas empresas que estão a despedir,
a Galp, uma grande empresa portuguesa, logo nos primeiros dias da crise, despediu quase 100 precários numa só refinaria, em Sines, e distribuiu 300 milhões de euros em dividendos ao mesmo tempo. E isto é uma realidade também denunciada através dos expedimentos.pt. Outras normas sanitárias, estamos agora a trabalhar em como é que as empresas podem ser controladas e fiscalizadas no que diz respeito à saúde e à segurança dos seus trabalhadores, e permite-nos também criar rede de apoio e de conhecimento entre trabalhadores. Porque muitas vezes as pessoas sentem-se muito chantageadas, muito sozinhas. Há setores em que a precariedade é muito grande e em que, na verdade, não há, infelizmente, um sindicalismo forte e, portanto, as pessoas ficaram absolutamente isoladas. E termos criado este site foi também uma forma de criar rede. Há pessoas que se puseram em contacto, que conhecem e ficam mais fortes no momento em que conseguem fazer a sua denúncia pública, ganham força também elas na sua luta laboral. E, portanto, o site tem tido estas três vertentes, digamos assim: fazer proposta, a denúncia em si enquanto motor de dar força à proposta, à exigência, mas também de criar solidariedades entre os vários trabalhadores. Muito bem, Walter. Ou seja, a maior parte dos países europeus parece que a vida política está congelada, que já os parlamentos não se encontram praticamente, ou estão em condições muito extraordinárias, mas parece que, na realidade, a crise económica também da crise é imensa, está a varrer todas as economias, e ideias agora como recuperar a economia não estão a ser debatidas. E eu gostava de saber como é que o Bloco quer interferir neste debate de como entrar na recuperação e entrar na reestruturação da economia e permitir também uma transformação ecológica, porque a crise sanitária, portanto, quais são as ideias do Bloco em relação à reanimação da vida social, política e económica agora após a pandemia? Em Portugal também tem existido uma enorme dificuldade de debate político geral, porque a própria comunicação social, durante muito tempo, centrou-se única e exclusivamente nos relatos sanitários, digamos assim, dando voz apenas ao governo e, portanto, muito difícil de haver qualquer debate, contraposição de ideias diversas. Em todo o caso, neste momento a situação está um pouco diferente, já há algum espaço para o debate, já há outros temas que entraram. Nós temos problemas, nomeadamente, com injeções de dinheiro público nos bancos privados, que se mantêm desde a Troika nessa situação e que a semana passada e esta semana é um dos temas que tem estado bastante em debate. O Bloco de Esquerda também chamou a atenção para o que estava a acontecer. Mas há o problema da economia. Nós temos feito três coisas diferentes. A primeira é, nós não desistimos de reunir pessoas para construir proposta. Fizemos reuniões setoriais, muitas vezes privadas, online seguramente, por videoconferência, como estamos hoje aqui a falar, tinha de ser, mas juntámos pessoas da área da saúde, pessoas da economia, nas várias áreas fomos juntando pessoas, na área da cultura, discutindo. Organizámos mesmo uma grande conferência online depois com pessoas de todos os setores com a sua proposta. Ou seja, o que nós fizemos foi, mesmo não havendo um espaço mediático, digamos assim, não desistir do espaço de debate, tanto interno como aberto a toda a gente, pelos meios digitais. Juntámos muita gente, temos feito isso com muita regularidade. Ao mesmo tempo fizemos também debates setoriais nas redes sociais, em que toda a gente faz pergunta. Ou seja, estamos a construir projeto com outras pessoas, não deixámos de ter os interlocutores, continuamos a construir. O último grande momento que tivemos foi uma conferência online com 7 painéis sobre temas diferentes e que juntou cerca de 90 oradores. Muitos deles não eram pessoas do Bloco, mas são pessoas que são especialistas na sua área e que vieram fazer proposta. Isso é uma coisa que temos feito, manter debate sobre proposta. E como mantemos debate sobre proposta, também apresentamos proposta. Não temos nunca abdicado disso. Nós temos apresentado a cada momento propostas claras, propostas para a resposta à emergência social e económica,
propostas para como é que começamos o processo de desconfinamento ou de abertura da economia de uma forma segura. Temos optado por não debater a resposta sanitária, porque achamos que, embora possamos ter algumas diferenças, a resposta de primeira linha de saúde está a ser feita com base em critérios científicos, nos dados que há, e haver várias vozes sobre essa matéria apenas criaria alarmismo, mas sobre as matérias sociais e económicas da organização temos apresentado. Temos esforçado por apresentar programas, ou seja, em vez de apresentarmos medidas soltas, apresentamos medidas globais para áreas. Estudamos e apresentamos medidas globais. E depois temos feito, por causa do futuro, que o Walter falava, ou seja, podemos ter uma crise pandémica, mas a crise climática continua também e precisa de resposta. Temos tentado fazer a seguinte disputa. As medidas que nós tomarmos agora, nesta urgência, já desenham o que nós queremos para o futuro. Já desenham o que vai ser a economia a seguir. E isso é verdade do ponto de vista dos salários, isso é verdade do ponto de vista do Estado Social, isso é verdade do ponto de vista do clima, dos transportes, etc. Eu dou 3 exemplos muito rapidamente. Do ponto de vista dos salários, por exemplo, nós temos dito que permitir agora que as empresas despeçam ou ter mecanismos de layoff que cortam salário é já provocar uma desvalorização salarial a prazo. E por isso temos lutado por mais apoios à economia, com mais condições para manter o emprego e a remuneração a 100%. Porque senão o que vamos ter para o futuro sempre é mais desvalorização salarial. Do ponto de vista dos serviços públicos, defendemos, por exemplo, que o Estado devia requisitar os hospitais privados logo na resposta ao Covid, muitos deles fecharam as portas, para que o Serviço Nacional de Saúde não ficasse só com Covid e depois tivesse que contratualizar toda a resposta mais simples aos hospitais privados, porque isso faz uma transferência massiva de recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados. Enquanto se nós mantivéssemos uma resposta equilibrada nos hospitais públicos e nos hospitais privados ao Covid, o SNS mantinha também a capacidade de resposta ao que já estava programado, ao que não é urgente, mas tem de ser feito, e com isso também mais condições financeiras para o fazer no futuro. Porque agora o SNS está extenuado, os profissionais de saúde estão extenuados, não foi dividido o trabalho. E agora o Estado vai pagar o que os privados quiserem para fazer tratamentos que foram arrastados. E, portanto, ficámos nas mãos dos privados. Nós temos de lutar, para lutar pelo Estado Social, as medidas de resposta deviam ser já estas do futuro, porque nós acreditamos que o futuro tem de ser serviços públicos muito mais fortes. Na saúde, como na educação, como na segurança social. Terceiro exemplo, o exemplo do clima ligado, por exemplo, aos transportes. Nós vamos ter que, como todos os países, vamos ter que resgatar a nossa companhia aérea, a TAP, que foi privatizada e que fechará se não tiver fortes injeções públicas. O problema dos aeroportos também se vai pôr. Para nós este era o momento de voltar a ser público, tanto a companhia aérea como os aeroportos, e nós podemos fazer escolhas que tivessem a ver com o nosso programa para o futuro. Não tem nenhum sentido, por exemplo, continuarmos a construção de mais um aeroporto perto de Lisboa, que estava pensado para um turismo que chegaria, que ia ultrapassar muitos 27 milhões de turistas que Portugal já tinha, quando essa realidade não se coloca e é do ponto de vista climático um verdadeiro erro. E, portanto, as medidas que nós tomássemos agora para essas empresas deviam estar já a construir a solução diferente que queríamos para o clima. Bem, uma pergunta inevitável se calhar neste contexto, que é como avalia o Bloco de Esquerda a resposta da União Europeia à crise? Nós temos uma avaliação muito crítica. De facto, a União Europeia tem 2 respostas. Uma resposta é aprovada no Eurogrupo, com os mecanismos de empréstimo do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É uma resposta que o próprio governo português já disse que não quer recorrer a ela, porque fica mais cara do que ir ao mercado e contrair dívida normalmente. E é uma resposta errada, é uma resposta estruturalmente igual à resposta dos tempos da Troika, que é contraiam dívida agora e a seguir nós vamos exigir-vos austeridade, cortes em salários, pensões, em serviços públicos.
e, portanto, nós somos contra essa resposta, tanto do ponto de vista imediato, fica mais caro ir a mercados, não é ajuda nenhuma, como do ponto de vista estrutural, porque traz consigo exigências de austeridade no futuro, e se a austeridade já provocou tanto dano ao nosso país, enfim, seria insuportável um novo ciclo desses. A população portuguesa não o pode de maneira nenhuma suportar. Depois, há uma outra resposta da União Europeia que é não ter resposta. Porque quando adiam cada vez uma decisão, o que estão a dizer é que não têm resposta nenhuma, não é? Ou seja, o que é adiado sempre é não haver resposta. Porque a crise é agora, os problemas são agora e não há outra resposta. Nós fizemos uma proposta consistente, que estudámos. É uma proposta que tem algumas semelhanças com aquilo que o governo espanhol depois acabou, numa segunda fase, por apresentar, ainda que não seja exatamente igual. Foi discutida com os nossos parceiros também da esquerda europeia. E a proposta que nós fazíamos era pegar na ideia de fundo de recuperação, que é uma ideia que aparece do Eurogrupo, mas que aparece só como slogan, ou seja, está vazia de conteúdo, e damos um conteúdo a esse fundo de recuperação. Nós achamos que esse fundo de recuperação devia ser financiado até 1,5 bilhão diretamente pelo Banco Central Europeu e depois ser distribuído esse financiamento de acordo com as necessidades dos países, tendo em conta não só a avaliação que já existe dos vários países no que diz respeito à coesão e que é normal de distribuição até dos fundos europeus, mas também tendo em conta os impactos da pandemia, porque seguramente os resultados da pandemia em Espanha são diferentes de Portugal e, portanto, nós também achamos que os efeitos da pandemia têm de ser a força da crise pandémica seria um outro critério, ou seja, um duplo critério que tivesse a ver com a coesão e com a força da pandemia, do ataque pandémico nos países, nomeadamente o que diz respeito à reconstrução da resposta de saúde. Essa era uma proposta que, do nosso ponto de vista, é a única proposta capaz de responder, tanto capaz porque teria o volume de financiamento necessário, vai ser preciso volume de financiamento a sério, medidas pequeninas não vão ser capazes de contrariar uma crise, e por outro lado era uma resposta que não hipotecava o futuro, porque a nossa ideia é que esta injeção do Banco Central Europeu fosse a juros próximos do zero e muito longas maturidades, 80 anos, por exemplo, para dar tempo aos Estados de investirem e recuperar as suas economias. Se os Estados não tiverem capacidade de recuperar as suas economias e de reconstruir, dizemos nós, a economia, porque não queremos o que estava antes, nem era bom, nem é possível, mas se os Estados não tiverem essa capacidade, nós vamos viver na Europa uma recessão muito profunda. A única forma de evitar uma recessão muito profunda, com consequências que podem ser desastrosas, de catástrofe humanitária na Europa, é haver mesmo uma capacidade de investimento forte dos vários Estados, que contraria aquilo que nós sabemos que vai acontecer com o setor privado, que não tem nenhuma capacidade de responder a este momento. Walter. Muito bem, concordo inteiramente, Catarina, com a sua interpretação da situação e que a União Europeia não está a proporcionar uma resposta como deve ser. Agora, a questão é, o que é que se pode fazer? Referiu que estão a desenvolver, a elaborar a partir de uma proposta que veio do governo espanhol e elaborá-la mais a fundo. E outras propostas que antes da reunião dos ministros das Finanças europeus consideram que a situação da União Europeia pode criar uma coleção de boa vontade para ultrapassar as resistências que estão a ser impostas pelos países do norte da Europa, que parece que não querem permitir uma verdadeira resposta solidária e generosa a esta crise.
Só uma pequena correção, na verdade o Bloco de Esquerda apresentou a sua proposta para o Fundo de Recuperação financiado diretamente pelo Banco Central Europeu antes do governo espanhol ter apresentado a proposta, mas achámos que isso quer dizer que há vários sítios a fazerem força para propostas diferentes, o que é muito bom e ficamos contentes. O problema agora é muito obrigado por essa pequena clarificação. Muito obrigado, concordo. Se a União Europeia não for capaz de responder a esta crise, dificilmente sobrevive, não é? Porque para que é que serve uma União Europeia que não é capaz desta resposta? E isto por bons motivos e por maus motivos. Há uma crise de legitimidade democrática da própria União Europeia, quando durante um período muito prolongado, que vem desde a crise do sistema financeiro, a União Europeia deixa de ser vista pelos países, nomeadamente pelos países do Sul, como um instrumento de coesão, mas como um instrumento de desvalorização salarial. E, por outro lado, pelos países do Norte, a crescer um discurso de divisão, enfim, os países, nos governos dos países do Norte, a alimentarem um discurso de que há um Sul preguiçoso, ou um Sul que está sempre a pedir dinheiro, e, portanto, deixa de haver qualquer capacidade de coesão, de legitimidade democrática da União Europeia. E, por outro lado, as economias espanhola e italiana não são pequenas economias, não são como Portugal ou Grécia no tempo da crise financeira. São economias muito grandes no contexto europeu, onde há, aliás, uma enorme crise de legitimidade da União Europeia desde as políticas de austeridade do pós-crise financeira. Não é por acaso que são países onde as forças de extrema-direita têm vindo a crescer, não é? E, portanto, nota-se essas cicatrizes da austeridade, da política de troika, em duas economias muito grandes e, portanto, não é sequer possível pensarmos que a resposta do costume vai funcionar. Trará desagregação. Não sabemos de que modo é que será a desagregação, mas trará desagregação. Há depois um argumento que para nós é importante, que é, nós achamos que é preciso lutar por soluções nos vários países, claro. Os vários países devem lutar para terem soluções conjuntas na Europa e devem tentar construir essas soluções. Mas cada país não pode não ter um plano para se a Europa não chegar. E a mim parece-me óbvio, é uma discussão que temos tido no Bloco, que se não vier resposta da União Europeia a esta crise, é impensável que os países da União Europeia cumpram as regras europeias sem terem nenhuma resposta europeia. Por exemplo, as regras europeias não nos permitem nacionalizar empresas. Mas se nós vamos ter que injetar dinheiro público nas empresas, elas têm de ser nacionalizadas. E não nos venham dizer que há um tratado que não o permite. É o momento de nacionalizar as empresas. Por outro lado, na própria discussão da resposta europeia, quem ainda tenha mais esperança do que eu tenho neste momento, para ser franca, na União Europeia, devia estar a batalhar não para suspender os tratados, mas para revogar os tratados. Porque suspender os tratados no momento é muito pouco. E é estar a querer alimentar uma crise horrível daqui a 1 ano ou 2, quando ainda não nos tivermos recomposto desta nem outra. E portanto, eu julgo que tanto do ponto de vista nacional, da obrigação de cada Estado, de cada governo, como do ponto de vista das respostas europeias, este é mesmo o momento em que as regras absurdas a que temos estado sujeitas não servem e têm de acabar. Muito bem. Falavas dessas assimetrias entre Estados também naquilo que é o contexto europeu. No que toca à esquerda, aos partidos de esquerda, às forças de esquerda na Europa, que papel achas que eles podem ter, ao fim e ao cabo, no período pós-Covid? Que alianças, que tipo de cooperações transnacionais se podem fazer, não sei, tanto a nível institucional quanto dos próprios movimentos sociais? Que cooperação nos é exigida ou até que cooperação nos resta? A situação é um pouco complicada. Os vários partidos têm responsabilidades diversas nos seus países, com relações de força diferentes,
e, portanto, simplificar a ideia de podermos de repente ter todos a mesma posição ao mesmo tempo, é uma simplificação, podia ser bonito, mas todos nós sabemos que não é possível e, portanto, devemos conseguir trabalhar com os problemas concretos que temos. Dito isto, eu julgo que uma união em torno da revogação dos tratados, uma vez que todas as forças de esquerda foram contra o Pacto de Estabilidade, foram contra todo o corpo da governação económica, não é? Ou seja, e portanto ter uma aliança clara pela revogação desta, pelo menos do que diz respeito às regras da governação económica, eu julgo que seria possível e desejável ter também uma capacidade de articulação sobre a necessidade do controle público dos setores estratégicos da economia, sem o qual não vamos reconstruir o que agora se perdeu, nem vamos responder à crise climática. E eu acho que estes dois pontos, a revogação dos tratados e a recuperação do controle público dos setores estratégicos, são dois pontos fortes em que pode haver uma grande união das forças da esquerda. Há depois outras matérias em que é mais fácil, se calhar, uma união das forças do sul da Europa. Lembro, por exemplo, das economias periféricas. Para nós continua a ser muito importante a questão da reestruturação da dívida pública. Nós estamos a entrar na crise pandémica ainda com o peso da crise financeira, porque foram os países da periferia que pagaram o custo de nós taparmos os buracos do sistema financeiro. Autenticamente, foi a partir dos países da periferia da Europa que se recompôs o capital financeiro, deixando estes Estados com dívidas públicas gigantescas. E, portanto, essa é uma matéria que eu julgo que também precisa, não pode ficar esquecida, nós não podemos esquecê-la. Tenho noção de que é mais difícil união com os partidos de esquerda no norte da Europa, infelizmente, sobre esta matéria do que sobre as outras duas. Acho que sobre a revogação dos tratados e o controle público dos setores estratégicos será mais possível termos uma proposta comum que nos fortaleça a todos. Muito obrigado, Catarina, por estas respostas e conversa tão inspiradora e tão interessante. Agora, vamos entrar na parte de perguntas e respostas de parte do público. Gostava, mais uma vez, de recordar ao público que podem colocar perguntas à Catarina usando a caixa QIA no fundo do vosso ecrã. Enviem as perguntas e elas vão ser lidas pelo Hugo e depois vão ser respondidas pela Catarina. Muito bem, vamos esperar então. Temos cerca de 20 minutos, 25 minutos para esta parte de perguntas e respostas, perguntas da parte do público e respostas da Catarina. Muito bem. Por exemplo, o Bloco apoia a criação de Eurobonds para uma resposta de esquerda a esta crise? Nós apoiámos durante muito tempo os Eurobonds, se eles aparecerem não seremos contra, mas acreditamos que neste momento já não é um mecanismo suficiente, porque Eurobonds é a criação de dívida e é a criação de dívida nos mercados, e essa relação de subalternidade entre os Estados e os mercados financeiros não nos parece que seja muito produtiva para o futuro. Já devia ter sido na crise financeira, agora é um pouco tarde demais. Muito bem. Veremos se surge outra. Entretanto, estou tentado a colocar-te uma questão mais, se não for abuso sobre aquilo que é a palavra do público, até agora ainda não caiu mais nenhuma. Desculpa, mas eu estou a ver perguntas. Olha, até agora só me saiu esta. Ok. Está assim.
A verdadeira esquerda está consciente de que é essencial alterar profundamente as regras a nível europeu. O que recomenda o Bloco de Esquerda para que o Partido da Esquerda Europeia se torne mais visível para a opinião pública e seja mais capaz de se mobilizar para uma mudança radical na política da União Europeia. Nós temos tido alguma posição divergente sobre a forma como o Partido da Esquerda Europeia tem apresentado a sua proposta. Achamos que talvez ganhássemos no Partido da Esquerda Europeia em vez de tentarmos ter opinião sobre tantas matérias e sobre matérias eminentemente nacionais em que não estaremos de acordo, devíamos centrar-nos em grandes causas, a causa do Estado Social, a causa das nacionalizações de setores estratégicos, as causas dos direitos do trabalho e da resposta à crise climática, essas podiam nos dar alguma força e achamos que era importante centrar mais em grandes mensagens neste momento. Muito bem, desculpem que afinal a culpa era minha, eu é que não estava a ver as perguntas. Uma outra, é correto dizer que a nossa reação ao que esta pandemia nos pede tem sido tentar manter os canais de poder que correm o risco de se transformar e o que implica para o futuro das relações entre o Estado e a União Europeia o silêncio da União sobre o tema de um sistema de alívio democratizado que não interage com noções de austeridade. Há muita pressão das instituições europeias e mesmo dos governos para tentar responder a esta crise e regressar ao tudo como de antes. E, portanto, não mexer estruturalmente em nada. Nós temos repetido no Bloco que regressar ao tudo como de antes não é nem possível nem desejável. Não é possível, porque, por exemplo, uma economia como a portuguesa tinha um peso do turismo no PIB muito grande que não se vai repetir em breve, e, portanto, não é possível em Portugal por este motivo, noutros países por outros motivos, mas não vai ser possível. Em segundo lugar, não é desejável, porque a nossa economia, como estava, era não só um enorme fosso de desigualdades, como era um precipício na crise climática. E, portanto, é mesmo preciso mudar muito. Claro que o poder económico que as instituições representam tentarão mudar o mínimo possível, mas isso é a luta que nós conhecemos. Pois. Alguém aqui no público colocou precisamente uma das questões que eu te ia colocar numa versão. Mais a nível nacional. Durante o confinamento, como continuou o Bloco a funcionar a nível local? Falaste já um pouco de Lisboa, há desequilíbrios, digamos, porque obviamente a representação do Bloco a nível local não é a mesma. Aliás, em Lisboa temos representação formal. Portanto, como avalias então o funcionamento do Bloco a nível local na resposta a esta crise? Bem, há duas respostas diferentes. Uma é a intervenção do Bloco nas autarquias, ou seja, no poder local. Em alguns sítios nós temos responsabilidades maiores, noutros temos uma representação muito pequena. Em todo o país nós apresentamos propostas. Uma das coisas que nós temos feito com regularidade, e fizemos logo no início da crise, voltámos a fazer recentemente, é reunir os autarcas do Bloco e apresentar pacotes de medidas que são responsabilidade das autarquias, nomeadamente resposta social de emergência, porque o poder local é o que sinaliza mais rapidamente e pode fazer esse trabalho. E, portanto, temos tido proposta em todo o país. Outra preocupação do Bloco é como é que a nossa estrutura, o nosso movimento, o nosso partido continua a existir. E nós, embora tenhamos parado com muitas iniciativas presenciais, incentivámos muito a que se mantivessem as reuniões dos órgãos por videoconferência, conversas com os militantes por videoconferência, e fizemos também uma outra coisa que foi levantar as possibilidades e as vontades de trabalho solidário, de rede solidária em todo o país e tentar encaminhar os militantes que tinham vontade de participar nessas redes solidárias para as várias respostas que existem. Ok, uma outra, se tivermos tempo, sobre integração europeia, achas que deveria haver mais integração dos países do sul da Europa? Como será possível, digamos, melhorar essa integração dos países do sul?
Eu não sei muito bem o que é que quer dizer integração. Integração, o que nós temos visto até agora no jargão europeu, quer dizer os Estados abdicarem de soberania popular para haver instituições supra-Estados, sem legitimidade democrática, que obedecem ao poder económico de tomarem decisões pelo povo. Desse ponto de vista, eu acho que nós já temos integração a mais e os países do Sul são particularmente vítimas desse tipo de integração. Eu acho é que nós precisamos de outra forma de estar, mais solitária, de Estados que se tratam como iguais e discutem os problemas que têm, mas isso é muito longe dos mecanismos a que normalmente se chama integração. A questão do Green New Deal, consegues antever alianças concretas e passos por parte da esquerda europeia quanto a esta questão do Green New Deal? Como é que este assunto é discutido ou percebido pelo Bloco? Eu julgo que sim, há toda a capacidade para haver entendimentos entre os partidos da esquerda, com algumas exceções. Existem alguns partidos à esquerda, são poucos, têm uma visão muito produtivista, extrativista da economia. A generalidade dos partidos de esquerda hoje compreendem a necessidade de termos uma reindustrialização de outro tipo, que seja diferente e que nos permita fazer uma transição energética que é fundamental para combater as alterações climáticas. Muito bem, e penso que é tudo no que diz respeito a perguntas do público. Passarei a palavra ao Walter, não sem antes, da minha parte, agradecer muitíssimo. Eu serei sempre suspeito, mas é sempre uma enorme injeção de vontade para continuar a lutar. Obrigado, Catarina. Obrigada. Também, da minha parte, muito obrigado, Catarina, por ter estado aqui connosco. Muito obrigado pelas suas respostas. Ao ouvir as respostas a estas perguntas, fiquei com vontade de lhe... Não, peço desculpa. Ele diz que isso ajudou-nos muito a perceber a perspectiva do vosso país e a perspectiva do Bloco de Esquerda e as vossas perspectivas sobre a Europa. Ele está também a agradecer ao intérprete pelo trabalho, por ter permitido que fizéssemos esta conversa simultaneamente em português e em inglês. Quero também agradecer à Tatiana Moutinho pelo excelente trabalho que fez no Porto e todos aqueles que permitiram que este evento que esteja a acontecer e esta experiência. A próxima edição desta série de webinars ao Encontro da Esquerda, com a Katia Kipping, que é a co-presidente do Dia-Link da Alemanha. Isto será no próximo dia 13 de maio, às 6 da tarde, a hora central europeia, portanto 5 de Portugal. A gravação destas entrevistas são publicadas na nossa página de internet, onde encontrarão também as gravações de outros webinars. Uma vez mais, muito obrigado a todos, muito obrigado ao público por aqui ter estado, muito obrigado mais uma vez, Catarina, por ter estado aqui conosco e pelo seu tempo e pelas suas respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado eu e parabéns à Transform pelo trabalho que tem feito e discussão. Obrigado.